Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento proferido por sua sexta turma, considerou a prática do crime de assédio sexual, tendo como vítima um aluno e acusado um professor. Nós temos aí o artigo 216-A do Código Penal, que reza a respeito do crime de assédio sexual. E esse constrangimento, ele deve se dar, dentre as hipóteses previstas na lei, pelo superior hierárquico. E o entendimento do STJ é no sentido de que a relação entre professor e aluno, ela gera uma hierarquia capaz de atrair a possibilidade de assédio sexual quando o professor utiliza dessa hierarquia com o objetivo de obter algum proveito ou favorecimento libidinoso em relação ao aluno. Nós sabemos que, na prática, essa relação entre professor e aluno, via de regra, é uma relação que envolve muita admiração por parte do aluno. O aluno, de uma forma geral, vê o seu professor, o seu mestre, com olhos de alguém que ele planeja ser futuramente. Se tem um espelho na figura do professor. Então, inegavelmente, de fato, há uma relação de hierarquia. E essa relação de hierarquia, a depender do modo como for utilizada pelo docente, pode caracterizar crime. Olha, o primeiro ponto a ser considerado é que o envolvimento entre professor e aluno, ele deve cada vez mais seguir o modelo de profissionalismo. O professor ocupa um mistério de importância enorme, porque a educação, seja ela no ensino básico, seja ela no ensino superior, é o norte que todas as pessoas devem buscar para conseguir lograr êxito na sua vida, na sua profissão, na sua carreira. E o professor deve utilizar todo o profissionalismo necessário para que essa relação não possa acabar, de certo modo, descambando para uma situação que possa comprometer tanto a seriedade da relação do professor, como também algum ponto de vista em relação aos alunos em detrimento da classe docente. Palavras outras, o professor em sala de aula e fora da sala de aula, ele deve agir sempre com todos os princípios éticos de retidão, de probidade, com o objetivo de transmitir ao alunado o conhecimento necessário e, ao mesmo tempo, servir de exemplo para os alunos. Então, nessas circunstâncias, além da tipificação do crime previsto no artigo 216-A, houve também uma causa de aumento de pena, expressamente prevista em lei, quando a vítima é menor de 18 anos de idade. Então, em todos os níveis, independentemente da época, do grau em que aquele professor está realmente ministrando aula, ele deve agir com todo o rigor e seriedade necessária em instar essa nobre profissão. Olha, muitas vezes, e isso eu posso dizer até pela prática, sou docente há quase uma década, o professor ele deve evitar algum tipo de situação. Por exemplo, quando o professor está fazendo revisão de prova, os alunos começam a pedir nota. O professor deve evitar ficar na sala de aula, no mesmo ambiente, sozinho com uma aluna ou com um aluno. Se tiver uma situação dessa natureza, o ideal é que o professor, o docente, convide o aluno para ir até a coordenação ou algum outro local público para continuar aquela conversa em relação àquele fato. Ou então encerrar a conversa, né? Porque muitas vezes pode ocorrer
e isso não é incomum também, de o professor ser acusado injustamente. Então, ele próprio deve criar os mecanismos de trabalho para evitar esse tipo de situação. Não deve ficar sozinho com o aluno em sala de aula, não deve manter contatos com alunos fora do ambiente escolar, deve evitar a utilização de redes sociais em conversas com assuntos diferentes daqueles que são tratados em sala de aula com os alunos. Isso não significa dizer que o professor não pode ter uma amizade em relação aos alunos, mas ele deve se pautar com o máximo profissionalismo possível para evitar esse tipo de situação. Principalmente quando existe uma relação muito próxima, diária, entre professor e aluno, às vezes aquele contato com o professor é até maior do que com alguns familiares da mulher, da criança, do homem. Então, essa relação e essa proximidade, e principalmente o respeito que se tem pela figura do professor, que é alguém que está ensinando algo que às vezes em casa não se aprende, é que gera essa relação de hierarquia, de respeito, de ascendência. Então, o professor não pode se valer dessas possibilidades e dessa regra de superioridade para obter vantagens de natureza sexual, porque aí sim realmente estará caracterizado o crime.